Olá, tudo bom contigo? Meu nome é Maria, atualmente eu moro no Cairo e sou alguém apaixonado pelo caminho, a verdade e a vida. Eu quero te convidar, se você ainda não me segue aqui no canal do YouTube, para deixar o teu like, para compartilhar esse vídeo, para deixar o teu comentário. Essa é uma nova série de vídeos que eu vou estar fazendo sobre como construir uma ponte para o futuro ou uma ponte para o futuro. Eu só quero compartilhar minha história de vida contigo, a forma como eu tenho construído junto com o caminho, a verdade e a vida, essa ponte, o que eu estou chamando de ponte para o futuro. E para começar a te falar sobre isso, eu quero contar um pouquinho para você sobre a minha infância. Quando eu era criança, a partir dos 7 até os 15, até minha adolescência, eu sonhava em viajar o mundo. Eu sonhava em conhecer as nações. Só que tinha um problema. Eu morava lá numa cidade pequenininha, no interior do Pará, no coração da floresta amazônica chamada Itaituba. E ainda dentro dessa cidade eu morava num bairro muito pobre, às margens do rio Tapajós, numa casa de palafita, onde todo ano a água vinha, enchia ali. E era nesse contexto que eu sonhava em viajar o mundo, em conhecer as nações. E eu lembro, a minha mãe era católica e ela tinha uma imagem de Cristo com a cruz, e eu me lembro de me ver ajoelhada e pedindo para Deus que eu queria um dia viajar o mundo e conhecer as nações. E dando um salto na minha linha do tempo, eu tinha 44 anos, já tinha conhecido os 4 continentes e eu estava na Suíça com um grupo de amigos indo conhecer os Alpes suíços, conhecendo Zurique. E eu estava dentro do carro e de repente começou a tocar uma música do grupo ABBA, que foi o grupo ABBA. Minha mãe me deu um LP grandão quando eu era criança e eu costumava ouvir as músicas. E quando eu estava dentro desse carro, eu vi nitidamente Deus falando comigo: Rai, qual dos teus sonhos de infância você ainda não realizou? Eu falei, como assim? Aí eu falei, nenhum. Eu já realizei todos os meus sonhos de infância. Então caiu uma ficha naquela hora ali, que não tinha nada, que aquela menina, naquele cenário de pobreza, de tudo, não tinha nada que eu não tinha sonhado, que ela não tivesse sonhado, que ainda não tinha acontecido. E naquela hora, ele falou claramente para mim, então sonha mais, porque se você sonhar, eu vou fazer os teus sonhos se tornarem realidade. Então assim, Deus não me disse isso quando eu tinha entre 9 e 15 anos, mas de alguma forma Ele geriu a minha trajetória. Quando eu tinha 24 anos, eu conheci o caminho, a verdade e a vida, e desde então eu tenho aprendido sobre como construir essa ponte para o futuro, que eu quero chamar, não é chamar, eu quero te dizer que o primeiro passo que eu aprendi e que eu tenho usado e que tem construído essa ponte para o futuro é algo chamado fé. Mas não é uma fé animista, não é uma fé religiosa, não é uma fé de pensamento positivo, é uma fé que vem da alma, né? E a Bíblia fala que fé é a certeza das coisas que eu não vejo e convicção das coisas que eu espero. Então, assim, foi surpreendente aos 44 anos descobrir que eu já tinha realizado todos os meus sonhos. E ainda receber o convite de Deus para que eu sonhasse mais com coisas novas, porque Ele estava disposto a realizar. Esse é um convite de Deus para todos nós. Mas como construir essa ponte do presente para o futuro é que tem sido uma trajetória, tem sido um desafio. E uma das melhores formas de fazer isso é construir essa ponte em relacionamento com o caminho, a verdade e a vida. Pelo menos foi como eu construí. E para falar um pouquinho ainda mais desse primeiro passo para construir essa ponte para o futuro,
Eu quero conversar um pouquinho contigo através da Bíblia. Eu quero te contar a história um pouquinho de Abraão. Talvez você conheça a história de Abraão. Abraão é o pai, né, o fundador da nação de Israel, e não somente de Israel, mas de vários povos no Oriente Médio. Mas Abraão, ele recebeu um convite especial de Deus para ter um sonho muito lindo, para sonhar em ser pai de multidões. Abraão recebeu um convite, eu disse, um sonho de Deus, onde ele precisou aprender a ter fé. E Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma multidão e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Só que teve um problema. Abraão e Sara, sua esposa, não conseguiam engravidar. Então, assim, foi uma longa espera onde a fé de Abraão foi desenvolvida. E eu tenho uma passagem no evento da vida dele, está lá em Gênesis, capítulo 11, do versículo 12 até o 16, mais ou menos, onde eu acredito que naquele dia Abraão estava muito cansado. Ele estava muito cansado porque Deus apareceu para ele na tenda e falou: Abraão, vem aqui fora, vem aqui fora. E agora, Abraão, olha para o céu. Conta as estrelas se você puder, Abraão. E eu imagino Abraão olhando para o céu, né? Talvez Deus não mostrou só aquelas estrelas, talvez Abraão conseguiu vislumbrar a Via Láctea, eu não sei. Mas vamos pensar que Abraão olhou só para essas estrelas aqui. E aí Deus falou para ele: conta as estrelas se você puder, Abraão. E porque assim vai ser a tua descendência. Só que não mudou do dia para a noite. Sara não engravidou no dia seguinte. E eu imagino que todas as noites, talvez, quando Abraão olhava para o céu, ele lembrava do sonho que Deus tinha dado para ele. Ele lembrava do sonho de que ele seria pai de multidões, ainda que ele não e a esposa dele ainda não tinham possibilidade de engravidar. E aconteceu, né? De forma milagrosa. E por que eu estou chamando e eu estou usando a vida de Abraão? Porque a Bíblia diz nesse relato que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Abraão creu contra toda possibilidade num sonho que Deus tinha dado para ele. Num sonho que Deus deu para ele. Eu não sei como que eu acreditei quando eu era criança de que um dia eu ia viajar o mundo. Eu só sei que de alguma forma eu acreditei e aconteceu. E sempre que eu me pego sonhando ou desejando algumas coisas que eu não consigo ver e o meu cérebro quer dizer para mim, não é possível, não vai acontecer, eu lembro que eu tenho o poder, através da fé, de construir essa ponte para o futuro. Em relacionamento com o caminho, a verdade e a vida. Então, o primeiro elemento, se você quer construir uma ponte do teu presente para o futuro, é algo chamado fé. Mas fé não é uma fé que a religião pode te dar. Não é positivo. A fé, ela vem pela conexão que você tem na tua alma com o teu Criador. Então, ainda que você não vê com o teu olhar físico, você começa a enxergar com o olhar da tua alma. Você começa a visualizar. Eu agreguei na minha vida o trabalhar com coach, eu tenho estudado muito sobre isso. E na verdade o que Deus fez com Abraão naquele dia foi ativar a visualização de Abraão. Porque não foi impossível depois disso, todas as vezes que Abraão olhava para o céu, ele conectava com uma multidão que viria através da vida dele. Então a fé é nós ativarmos esse poder da nossa mente, que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, mas nós conseguimos vislumbrar com a nossa alma. Então não tem como nós vislumbrarmos ou construir essa ponte para o futuro, senão através da fé. A fé é o primeiro ingrediente. Ai, como é que eu posso exercitar a minha fé? Olhe, visualiza. Fecha teus olhos e vislumbre o futuro que você quer. Eu não sabia disso, mas quando eu era criança, eu me imaginava.
Eu quis ser comissária de bordo. E eu me via dentro do avião servindo as pessoas. Eu quis trabalhar como na marinha. Eu me via e foi fascinante, gente, porque aconteceu. E eu também estou sonhando ainda coisas para o futuro, né? E é possível você construir essa ponte para o futuro. E o primeiro elemento para construir essa ponte para o futuro é fé. Porque outros já fizeram isso. Abraão fez, milhares de pessoas já fizeram ao longo da história. Eu mesmo já apliquei esse elemento e eu te garanto, funciona. Então, talvez você tenha até medo de sonhar com o teu futuro, mas eu quero nesse vídeo te desafiar a sonhar, a colocar no papel os teus sonhos, né? Olha, fazer como Abraão, cria um marco, um memorial e desenvolva a tua fé. A fé é o primeiro elemento que vai te levar a construir essa ponte para o futuro. Curte esse vídeo aqui, dá o teu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? E eu te vejo no segundo vídeo, onde eu vou te contar essa história, essa jornada, onde eu tenho construído e aprendido a construir pontes para o futuro. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.